pessoal. É bom estar aqui com vocês agora, nessa reflexão, nessa oportunidade de reflexão. É um dos temas marcados, no cronograma. E eu adoro esse tema porque ele define muito o que a doutrina espírita tem para nós. Quando a gente fala de palavras de vida eterna, dá uma segurança na gente, porque são palavras que vamos ter que lidar com elas o resto da eternidade. E com o mesmo sentido, porque o que vai ampliar é só a nossa capacidade de compreensão. O sentido essencial é mais ou menos o mesmo. Quando a gente fala de palavras de vida eterna, obviamente a gente está falando de uma palavra que não se perde no tempo. Ela tem significados determinados, amplos, transcendentes, até enquanto entendimento a gente tiver a respeito dela. A diferença é exatamente de grandes mestres da palavra, por exemplo, em todas as épocas da humanidade, nós tivemos grandes mestres da palavra. Se você quiser pegar um, por exemplo, nós podemos trabalhar com Dante Alighieri, poeta que inaugura o pensamento italiano, em termos de poesia, que ele era chamado de sumo poeta, que é o máximo, top. Ele define uma época. A palavra de Dante Alighieri define uma época, dá identidade a uma determinada época. Aquela época, aquele início. Apesar de hoje ele ainda ter atualidades e belezas extraordinárias, mas Dante define uma época. Quando você pega Camões, Luís de Camões, outro extraordinário, poeta, capaz de definir uma raça, exaltar um sentimento patriótico, um sentimento de um povo. Ele determina isso através da sua palavra. Luís de Camões. Se você pega um outro grande mestre da palavra, Shakespeare. Shakespeare trabalha com o comportamento e o modo de ser de um determinado povo. Quando você lê Shakespeare, você percebe claramente o que é o modo de ser do povo inglês e aquela região ali, naquela determinada época, por volta do século XV, XVI, XVII, mais ou menos, já estava lá, determinado. Quando você pega Voltaire, já mais na Revolução, os iluministas, ele determina e dá identidade a um modo de fazer uma revolução, um modo de revolucionar um determinado texto, um modo de questionar, de inventar, através da palavra. O que a gente percebe é que todos eles têm mais ou menos a característica de utilizar a palavra de forma marcante. Mas o que marca, mesmo que seja internacionalmente conhecidos, lidos em vários continentes, mesmo assim, eles apenas estão dentro de um determinado ponto de referência. As palavras de Jesus, que são as consideradas palavras de vida eterna, transcendem a isso tudo. Por quê? Porque ela está na base das leis divinas.
ela está, né, no suporte. A palavra de Jesus é a palavra que dá suporte a toda e qualquer capacidade de entendimento das leis divinas que foram trazidas para nós. Mesmo na simplicidade das palavras, Jesus faz com que a gente se teletransporte para essa transcendência. Não tem mais época, não tem mais um povo, não tem mais nada que você possa caracterizar numa escola cultural, numa escola disso, numa escola daquilo, numa ideia política, numa ideia filosófica. Não tem mais nada que você possa identificar. Por quê? Porque ela é de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas, e transcende, é oxigenado, é cá em cima. Você nada em cima de palavras que ninguém dá conta de ir contra, porque ir contra seria exatamente ir contra a própria natureza do próprio ser. É como se a gente tivesse sede, é como se a gente tivesse fome da palavra que Jesus fala. É uma fome que a gente tem. Então não tem como a gente se livrar. E fica muito fácil da gente entender o que significa palavras de vida eterna. O Espiritismo é tão feliz nisso, porque o Espiritismo pega exatamente nesse ponto. Porque a gente pode colocar, por exemplo, o que está estabelecido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros itens. Os objetivos da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras que faz o nosso link com o cristianismo, que as outras obras espíritas, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele é constituído de 4 livros. Vocês devem saber mais ou menos quais são. Um que é o início da filosofia, que é a cosmologia, que é estudo do cosmos, estudo da origem dos espíritos, da origem do ser, a origem das coisas. Depois vem do espírito. O terceiro livro fala sobre as leis morais e o quarto livro fala das penas e gozos futuros. Esse livro dos espíritos depois vai ser desmembrado, literalmente, e aprofundado no assunto. É onde que vira, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais de forma aprofundada, esse lincamento entre o Espiritismo e o Evangelho. Das penas e gozos futuros passa a ser o livro O Céu e o Inferno. A Origem dos Espíritos é o último livro, que é a Gênese. E dos espíritos, da relação dos espíritos conosco, passa a ser o Livro dos Médiuns. Quem quiser ler, você vai fazer essa relação entre os 4 livros que estão contidos no Livro dos Espíritos e a codificação espírita, os 5 livros básicos da codificação espírita. E a gostosura da gente entender como é que funciona isso é que há uma coerência extraordinária entre o conhecimento espírita, os ensinos espíritas, e as chamadas palavras de vida eterna, ensinos de essência, de transcendência de Jesus de Nazaré. E eu gosto de citar algumas palavras para que a gente possa aproveitar o nosso tempinho aqui de estudo, para entender como é que funciona. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que a doutrina espírita chama a si mesmo, às vezes, de o Consolador prometido por Jesus. Lembra? Quando você lê a Bíblia, Jesus fala, é necessário que eu me vá agora. Né? Os discípulos até queriam ir, falaram, não, mas para o lugar onde é que eu vou agora, vocês não têm condições de ir, não. Vocês vão ter que esperar mais um bocadinho. Né? Mas eu vou pedir ao meu pai, o meu pai vai enviar para vocês um
um paráclito ou um consolador, um ajudador, e ele virá no tempo certo, ajudará a vocês a recuperar tudo que eu tenho dito a vocês e ainda vai ensinar muito mais coisas além dessas que eu estou ensinando. É o Consolador prometido. A gente acha que é a doutrina espírita, o Consolador prometido, e fica feliz com isso, porque tem tudo a ver. A doutrina espírita, a função principal dela é consolar. E vocês sabem o que significa consolar? A maioria de nós tem uma ideia de consolação meio que distorcida, sabe? Meio capenga ainda, piegas, principalmente quando toca para nós. A gente acha que consolação é uma pessoa chegar perto da gente e passar a mãozinha na cabeça da gente, principalmente quando a gente está meio caidinho, achando que a vida está ruim demais da conta, nem. O que você tem, Zé Amaral? Estou sentindo um trem. Um desânimo. Aí a pessoa vem, passa a mãozinha na cabeça e fala, não, fica tranquilo. Deus vai ajudar você. E a gente até, eu espero. Não é isso não. Isso não é consolar. Isso é paparicar, é diferente. Consolar, no sentido empregado na doutrina espírita, é a origem da palavra consolar. Cum solis. Com sol. Quando você coloca sol nas coisas, o que você está colocando? Luz, esclarecimento, iluminando. Então, é típico de quem precisa de iluminação. E aí, obviamente, quem está meio borocochosinho, que não está encontrando, somos nós, aquele que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Vocês lembram da parábola? Há pouco tempo o Alexandre fez esse estudo aqui para nós. Aqui, ó. A parábola do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Lembram dos sentidos? Pois é. Vamos repetir então, para quem não viu. Já que tem muita gente que não viu. A parábola do bom samaritano é exatamente a parábola que define esse consolador. Essa palavra de vida eterna que vai nos acompanhar para sempre. Porque ela é a base dessa solidariedade, a base dessa cooperação, a base da estruturação de uma relação saudável, madura e iluminadora, acrescentadora de significados na vida da pessoa. A parábola é bem simples. Um doutor da lei pergunta a Jesus o que é que era necessário fazer para ganhar a vida eterna. E como Jesus geralmente não responde perguntas, isso me irrita. Me irrita, porque a gente queria o trem pronto, e Jesus não dá. Ele não dá moleza. A pessoa chega com a pergunta, ele devolve com uma pergunta. Ele instiga a pessoa a responder por si mesma. A pessoa chega perto dele e fala, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele fala, o que está escrito na lei? Ele percebeu que o cara era um doutor da lei. O que está escrito na lei? Ele fala, que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu espírito, e ao próximo como a mim mesmo. Jesus dá uma olhada para ele e fala, beleza, vai e faz isso. Aí o cara fala, mas ele não vai sair dessa assim fácil, não. O que é isso aí? Ele ficou achando meio, Aí virou para ele, mas quem que é meu próximo? Aí Jesus não responde. Ele conta uma historinha. Ele conta uma parábola, a parábola do bom samaritano.
Um homem, qualquer homem, indefinido, em qualquer tempo, aqui, ó, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Tudo simbólico. É uma descida, geograficamente é uma descida. Jerusalém fica mais ou menos uns 700 metros acima. E Jericó lá embaixo. Mas Jesus não estava dizendo fisicamente. Jesus não fala do que ele fala. Jesus fala do sentido transcendente do que ele fala. É simbólico. Um homem descia de Jerusalém para Jericó significava que um homem estava descendo do seu padrão vibratório, de uma condição santa, porque Jerusalém era considerada a cidade santa, a cidade sagrada, a cidade onde a religião era praticada, a cidade onde todo mundo tinha que ir pelo menos uma vez no ano. Descia para Jericó, e Jericó era a cidade mundana, a cidade do comércio, a cidade da jogatina, da prostituição. Então, estava descendo. Ele estava descendo de padrão vibratório. O homem era do balacobaco. Estava descendo. É nós que está descendo. Esse homem é qualquer homem em qualquer época da humanidade. Está descendo de padrão vibratório, ele cai na mão de ladrões e salteadores. Qualquer um que desce no padrão vibratório mental, cai na mão de salteadores, que são obsessores, espíritos, né, brincalhões, espíritos, né, malignos, que querem e gostam de fazer maldade, até gratuitamente, sem nem conhecer a pessoa. Está lá, desce e deixa ele quase que morto lá no canto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, descia pelo mesmo caminho. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó. É do Ziriguidum também, gostava do esquema. Estava descendo. Na hora que viu o pobre coitado caído, ou seja, tinha tudo para ajudar, tinha conhecimento, tinha estrutura, sabia, deu a resposta bonitinha, mas na hora que viu a pessoa caída, passou de largo. O que aconteceu com a consolação? Foi para o beleléu. Nem notou o outro, coitado. Um levita que também descia pelo mesmo caminho, olha só, o levita também gostava do esquema, descendo. E levita, vocês sabem mais ou menos o que significa. É tribo de Levi, que não era, né, na partilha das terras lá, eles não receberam, né, terras e nem produziam e nem plantavam e nem criavam. Então eles recebiam o dízimo para que eles ficassem única e exclusivamente tomando conta do templo e fazendo as coisas sagradas. Portanto, o dízimo era oferecido para ele. O dízimo, obviamente, era a 10ª parte de qualquer coisa. Como é que era? Falava, isso era dado em espécie, porque dinheiro não podia dar. Tinha que ser dado em espécie. Então, como é que falava o dízimo? Se a pessoa tivesse 9 bois, por exemplo, 9 cabras, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não chegou no 10, então não tinha dízimo. Só a 10ª parte que era dos levitas. E eles não podiam acumular também não, porque eles tinham que usar, né, receber todo o benefício daquilo, e na hora que sobrava, eles tinham que dar para as viúvas, velhos e crianças que eram necessitados na comunidade. Eles não podiam acumular. Então os levitas eram mais ou menos, e eles trabalhavam em cima de copistas, eles trabalhavam na guarda de todos os objetos sagrados, e assim por diante. Então tinha um conhecimento extraordinário. Quando ele viu o cara caído lá, passou de largo, nem tchum, e desceu. Mas um samaritano que viajava, samaritano, naquela época, era um povo chamado digno de raca. Você sabe o que é isso? Um povo digno de raca
Era um povo desqualificado, um povo que era considerado à margem, um povo que não seguia as leis do templo de Salomão, porque eles construíram um templo para eles no Monte Gerazim, e eles faziam lá mesmo. E isso criou uma certa animosidade entre eles, porque eles não respeitavam, né, conforme as leis que eram exigidas. Aí, o samaritano, Jesus quer dizer o seguinte, que é aquele que é improvável de fazer, esse faz. E olha, um samaritano, qualquer samaritano, que viajava, não dá o sentido mais. Você está descendo, você está subindo, você está de lado, não dá o sentido mais. Ele apenas viajava. Quando viu a pessoa caída, esse indivíduo que era chamado digno de raca, vocês sabem o que significa? Vou explicar para vocês. Uma pessoa digna de raca era aquela que, quando você encontrava com ela, você olhava para o lado oposto a ela e fazia um som de escarro na boca. Vocês lembram do tio Ábido, numa novela que tinha antigamente? Aí? Ele fazia raca para um monte de gente. Vocês lembram que ele fazia raca? É esse mais ou menos isso. Então ele faz a raca e era considerado um povo, né, não muito bem aceito lá. Mas o samaritano que viajava, na hora que viu o cara caído, primeira coisa, desceu da sua montaria, pegou óleo ou azeite e vinho e deitou nas feridas daquele que estava todo machucado. E pensou as feridas dele, ou seja, olha os sentidos das palavras, que coisa mais extraordinária. Deitar óleo ou azeite, quem viajava naquela época, pegava no lombo da mulinha ou do burro e colocava tudo o que ele precisava durante a viagem, inclusive coisas que era para dar luz. O azeite era utilizado naquelas lâmpadas, sabe aquelas lâmpadas tipo Aladim? Aquela lâmpadazinha, você colocava o azeite ali, colocava o pavio e acendia. Então, o azeite é símbolo de quê? Você está deitando nas feridas da pessoa que estava descendo de Jerusalém para Jericó, algo que cure aquelas feridas, que esclareça aquelas feridas, que é exatamente a ferida do desconhecimento, a ferida, né, da incapacidade de perceber as coisas corretas, né, dentro daquilo que se previa para um ser humano. Pensou as feridas, curou a partir do azeite, que era esclarecimento, e o que é isso? Consolar. Colocou luz na ferida do outro. Colocou o vinho, que era a bebida dos deuses, a bebida quintessenciada, que era alimento próximo das divindades naquela época. Naquela região lá, álcool é espírito. Espírito. A tradução. Então, colocou coisas espiritualizadas e iluminação na cabeça daquele indivíduo. Pensou as feridas dele, botou ele na montaria, levou para uma estalagem, disse ao estalajadeiro, toma 2 denários e eu vou, e você cuida dele, depois, quando eu voltar, eu te restituo tudo que você gastar a mais. E vira para o doutor da lei e vê, qual dos 3 te pareceu próximo? O samaritano. Jesus não respondeu a pergunta. Ele fez o rapaz responder. E aí Jesus fala, ótimo, vai e faz a mesma coisa. Esse sentido do consolar, colocar sol na vida da pessoa, é uma das palavras mais significativas do nosso caminhar pela vida. Quantas pessoas você consola por dia? Não é consolar no sentido de passar a mão na cabeça, não. É no sentido de iluminar o caminho, ajudar a pessoa a enxergar a sua trajetória. Quantas pessoas você consegue fazer entender e enxergar o caminho que vai pela frente? Quantas? Segundo,
solidariedade. A própria palavra também já diz, uma coisa que é sólida. Fazer uma coisa ficar sólida. Quando a pessoa, por exemplo, está no ar, está em desequilíbrio, falta-lhe o chão, falta-lhe apoio, falta-lhe sustentação. O ato de ser solidário é você proporcionar esse suporte sólido para a pessoa pisar com firmeza, pisar com segurança. Isso determina uma relação humana, uma relação gostosamente humana, em que você tem prazer de ficar perto de uma pessoa que te ajuda a enxergar o caminho e te ajuda a colocar um ombro para os dois seguirem mais ou menos amparando uns aos outros, sendo solidários entre si. Solidariedade, então, é algo que nós temos fome. Você quer entender isso de forma... Você já pensou, por exemplo, se você fosse exilado, qual que é a primeira coisa que você faz quando é exilado? É se olhar para as pessoas que você não conhece, que são todas desconhecidas, e aí você começa a sorrir para todo mundo. É igual criança. Criança de 6 meses até 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ela ri para você, não é porque ela ri para você. Ela ri para você, eu tenho que rir, porque senão ela não me dá comida. Então, quanto mais você achar ele engraçadinho, mais você fala, eu acho que paga a pena a gente dar comida para ele. Aí ele... Ele não está rindo, ele está falando assim, eu não posso perder o freguês. Eu não posso perder o freguês. Eu preciso de comida, eu preciso de manter o meu corpinho lindo e leve e solto. No fundo, é esse peso, é essa fome que a gente tem de gente para ficar perto da gente. A gente quer gente perto da gente, apesar de que tem certos momentos que a gente não quer. A gente é espinhento. Vocês já viram como é que a gente é espinhento? Tem gente que é espinhento. Tem gente que nem abraça. Você vai para dar um abraço na pessoa, a pessoa fica tesa, assim, ó, e afastando. Parecendo que você tem uma doença contagiosa. Mas o que ela mais quer é que você fique ali perto. Faz tudo para que você fique perto. Te seduz. Te dá olhares para que você fique perto e você seja, pelo menos, conquistado no amor. É o que a gente precisa. Não adianta vocês pensar que não é assim, não, porque é. Nós vivemos em função de desejar e ser desejados, amar e ser amados. Pode até mascarar isso, mas você não vai fazer de forma eficiente. Até nas mínimas coisas. Você compra uma camisa bonita, para quê? Você compra uma blusa bonita, para quê? Você compra uma blusa bonita e vai para casa, fecha no seu quarto, veste a blusa e fica na frente do espelho. Não, bonita demais, cara. Vai ser bonito desse tanto. Aí tira e guarda. É lógico que não. Quando você compra uma camisa bonita, quando você compra uma blusa bonita, você compra para quê? Para o outro. Você compra, bota e já faz pose para o outro ainda. O outro chegar e falar, nossa, essa blusa ficou chique não você. Essa camisa ficou chique não você. Ou seja, você está querendo que o outro te ame. Tem gente que faz assim. Teve um dia que eu estava fazendo uma palestra numa empresa, tinha um jovem, sentado elegantemente, escornado num canto, mascando chiclete. Na hora que eu falei que a gente vive em função de amar e ser amado, ele olhou para mim e disse, nada a ver. Nada a ver. Eu pensei, coitado, ele não pode mexer com quem está com o microfone na mão. É fria, é fria. Eu falei, nada a ver o quê? Esse negócio de amar e ser amado.
Eu falei, você vive para quê? Quer comprar um carro do ano. Eu falei, beleza. Vamos continuar o diálogo? Vamos. Para que você quer um carro do ano? Eu nunca escutei uma coisa tão machista na minha vida, e tenho até vergonha de repetir para vocês, mas vou ter que repetir. Ele falou assim, para abater umas lebres. Carro virou abatedouro. E o pior, acha lebre para abater. E aí eu continuei o assunto. Para que você quer abater tanta lebre, cara? Aí ele começou a ficar, esse cara está querendo me pegar. Aí ele não falou nada, o colega que estava sentado do lado dele falou assim, para ver se encana a perna com uma. Eu não sabia o que era encanar a perna, vocês sabem o que é encanar a perna com uma? Para ver se engarrancha com uma. Estabelece uma conexão com uma, um relacionamento. Aí eu falei, para que você quer encanar a perna com uma? Para amar e ser amado. Para que você quer uma casa bonita? Para que você quer um carro bonito? Para que você quer um sapato bonito? Para que você quer uma camisa bonita? Tudo em função de, me amem, por favor. Quem compra sapato bonito demais da conta todo santo dia, é bom visitar um psicólogo, porque tem alguma coisa errada. É melhor mudar a tática, porque não está funcionando o sapato. Por quê? Porque são as nossas necessidades humanas, genuinamente humanas. É a nossa fome de ser. A gente precisa disso, a gente precisa de relacionamentos. Quem vive muito solitário pode conseguir, mas eu garanto para você que vai desenvolver algumas esquisitices. Certa vez o Arley, aquele que estava com a gente ali nós fazíamos visitas em determinados locais e comunidades, naquela época, muito carentes. E um dia nós chegamos na casa de uma dona, que ela tinha uma casa, a casa dela só tinha um cômodo, uma janela, e era ao mesmo tempo porta, porque é a porta cortada no meio, abre em cima, é a janela. Fechou, é a porta. Só que, enquanto o Arley conversava com ela, eu tentava olhar pela janela, dentro da casa dela, mais ou menos, tinha uns 16 gatos. Aí eu pensei, falei, tem truta aí, tem coisa aí dentro. E eu tentei contar os gatos, não dei conta, porque misturava tudo, e eu perguntei, quantos gatos só tem? 16, é a minha paixão, 16 gatos. Aí eu falei para o Arley, vamos fazer vasculhar aqui na vizinhança e ver como ela se relaciona com a vizinhança. Não deu outra. Toda a vizinhança tinha queixas dela. Nossa, que a mulher de Deus me livre. Ninguém gostava dela, todo mundo dava nela o gelo. Então, a solidão dela fazia com que ela desenvolvesse a necessidade de ter gatos. Porque nós precisamos de relações humanas. Essas relações é o que nos dá fome. Olha aqui, ó, a base do amor, a base da solidariedade, a base da consolação, que é a base da doutrina cristã. Que é a base da nossa trajetória evolutiva. Você só evolui quando você pega esse caminho. Caminho, verdade e vida é isso. Aprender a ser solidário, aprender a ser um consolador, aprender a ser um amante por excelência. Aquele que sabe amar, amar-se amando, e assim por diante. Então, quando você chega nessa excelência da relação, você vai chegar num ponto fundamental que é, você equilibra a sua vida. Por quê? Porque as pessoas que estão do seu lado passam a ser naturalmente amigas, amigáveis. Por mais
não dignas de que você seja amigo delas, mais você se interessa nessa amizade. Porque você doa sem querer nada em troca. É isso que faz umas Madre Teresa de Calcutá, umas Irmãs Dulces, uns Chico Xavieres da vida. Faz, simplesmente faz. Não há interesse que venha de lá para cá. Se vier, recebe graciosamente, fica feliz com o receber, porque sabe que isso é importante para quem doa. Então eu recebo, eu acolho a sua dádiva de bom coração e fico feliz com isso. Equilibra a contabilidade. Mas eu não estou, em primeira instância, exigindo de você absolutamente nada. Eu apenas amo. Quanto menos digno de ser amado, mais importante é o amor que eu ofereço. É por isso que Jesus disse: eu não vim para aqueles que não precisam. É por isso que as pessoas, quando viam Jesus nos prostíbulos, no meio dos publicanos, no meio de gente de má vida, todo mundo ficava falando na boca miúda, e Jesus fala: não, se liga, meu. Eu não vim para os sãos. Eu vim amar aqueles que precisam do amor. Porque o amor é necessário, é exatamente para acender uma luz, consolar, colocar sol na vida daquela pessoa, iluminar a vida daquela pessoa. Seja o iluminador. Aí você chega na excelência, que é quando você descobre que a sua luz passa a brilhar, porque você tira todas as suas máscaras, os seus empecilhos. Literalmente, quando a gente fala de brilha a vossa luz, eu tenho uma imagem que é fantástica, que não deixa você se enganar a respeito. Nós somos uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada de cabacinha. Só que o seguinte, a nossa ignorância, a nossa incapacidade de ver a realidade última das coisas, a nossa incapacidade ainda de entender as palavras de vida eterna, faz com que a gente mascare essa luz. É como se a gente tivesse mergulhado a nossa lâmpada numa bacia de chocolate derretido. E eu estou falando chocolate derretido porque é marrom e eu estou sendo elegante. Jamais falaria outra coisa. E o que acontece quando você descobre que a frase que Jesus fala, brilha a vossa luz, é você permitir que, ao longo da sua vida, rala aqui, rala ali, estabelece uma relação aqui, você vai permitindo que essa capa vá se desgrudando, vá se limpando. E quanto mais desgruda, quanto mais se limpa, mais a sua luz brilha. O ideal é você tirar toda a capa e a sua luz ficar absolutamente clara. Você vai iluminar em volta de você. Aí é a pessoa que ama profundamente. Ama numa relação que a gente pode traduzir, sabe, naquelas relações bem de pé quebrado, que quase todos os dias no nosso cotidiano a gente dá de cara com elas, mas a gente não presta muita atenção. Quase todos os filmes, esses filmes chamados doce de leite, sabe? Comédias românticas, trabalham esses 4 itens que fazem parte do nosso cotidiano relacional, que a gente caminha para a nossa relação duradoura. A primeira etapa desses 4 itens é levanta o astral das pessoas que estão do seu lado. Ilumine, console, levante o astral. Sabe aquela coisa que você não está acostumado a falar? Elogiar, incentivar a pessoa. Elogio nem sempre é bom. Segundo Emmanuel, elogios são dardos envenenados que podem prejudicar muito uma pessoa. É preferível o incentivo. Então, se a pessoa chega com uma blusa nova perto de você,
Faça aquilo que a pessoa está tentando, né, conquistar, que é, nossa, essa blusa te deixou muito radiante. Transmite felicidade para a gente. A pessoa muda na hora. O astral já foi lá para cima. Nos filmes Doce de Leite, o rapazinho chega perto da mocinha e fala, nossa, onde eu estava que não via tanta beleza. Meu Deus, se beleza pagasse imposto, você estava quebrada. É mais ou menos isso que essas cantadas, mas funciona, qualquer coisa funciona. Levanta o astral. Já é o primeiro passo de uma relação gostosa, uma relação entre seres que podem se ajudar mutuamente, podem se consolar mutuamente. Aí vai para a segunda parte, que é ensine alguma coisa para essa pessoa. Ensine. Não tem nada mais gostoso do que você aprender coisas com as pessoas. Nos filminhos Doce de Leite, o caboclo, né, vai levar a mocinha em casa depois do primeiro encontro, que é as casas que tem escada na porta, né, Nova York, por aí. Aí o cara fica lá embaixo, aí ele recita uma parte do Romeu e Julieta, um diálogo quase que perfeito do Romeu e Julieta. A mocinha está subindo, ela olha para trás e pensa, nossa, Shakespeare. Conhece. Aprende. Ela entra, você pode observar, a cena é, ela entra, abre a porta, aí ela encosta, fecha a porta, encosta atrás da porta e fica, sabe aquele suspiro? Mulher adora esses trem, né? O cara vai embora, né, pulando e batendo nos calcanhares. Não é assim a cena de filme? Você pode ter certeza que a terceira é faça sorrir a pessoa que está do seu lado. Faça a pessoa sorrir. A terceira cena é, no dia seguinte, eles vão para a praia, jogar pauzinho para o cachorro buscar. O cachorro busca, volta, faz chifrinho, entra naquelas cabines, tira retrato, faz chifrinho nela, né? Ri que rola. E essa juventude, agora dou uma dica, um macete. Na hora que for comer o hot dog, esse carrinho, beira da praia, pega o ketchup, na hora que for colocar o ketchup, finge, mas erra, e aperta na camisa. Mulher adora esses trem. Mulher é muito maternal. Na hora que ela vê o pobre coitado fazendo um trem desse, ela pensa, não, coitado, não vai dar nada que presta, não. Se não tiver uma mulher para tomar conta. E presta atenção, porque ela vai vir com o dedinho suave. Presta atenção, que conforme for o jeito que ela pegar o excesso na camisa e der uma lambida, nossa, menino, você vai se dar bem demais, cara. E está encalhado para o resto da vida. Relações humanas. Essa gostosura, isso é arquetípico, todos nós gostamos disso. Por isso vocês estão rindo. Porque isso é arquetípico. A nossa estrutura é assim. Isso vale para os dois lados, viu, gente? Ó. Você levantar o astral, isso faz parte de um ou outro. Ninguém tem preferência, não. E o último, que é encante a pessoa. Encante. Sabe o que é encantar? É fazer a pessoa perder o fôlego. É fazer a pessoa perder a noção do tempo. É aquela hora que você pensa, nossa, eu preciso ir embora, já deve ser umas 10h30 da noite, mais ou menos. Aí você olha no relógio, 3h30 da manhã. Vai, credo, meu relógio está doido. 3h30 da manhã, você não viu o tempo passar. Se você não vê o tempo passar perto de uma pessoa, menino do céu, pode babar. Porque você está encantada. É assim que a vida funciona.
E é assim que a gente vai aprendendo que, nesses incentivos cotidianos, a gente vai aprender a ser solidários, consoladores e aqueles experientes no amor. Palavras de vida eterna. Eu indico para vocês, e tomara que vocês consigam, porque eu pelejo. Às vezes dá certo, às vezes não. Aqui eu espero que vocês não tenham visto o tempo passar. Vamos embora. Tchau para vocês.